Olá, tudo bem? Os nossos dois últimos vídeos foram sobre depressão enquanto doença mental. Eu falei sobre os principais sintomas e depois falei também sobre as principais causas da depressão. E conforme eu avisei, o vídeo de hoje será sobre o tratamento para a depressão. Mas também vou falar sobre algumas considerações muito importantes a serem feitas acerca do tratamento. Antes de qualquer coisa, antes de definir qualquer tratamento, é preciso primeiro fazer um diagnóstico. E um diagnóstico, conforme eu já falei, só pode ser feito por um psicólogo ou por um psiquiatra. Só a partir disso, de um diagnóstico muito bem feito, que é possível dizer se se trata de um transtorno depressivo ou não. Bom, então conforme eu falei, eu vou trazer aqui algumas considerações que eu acho muito importantes, antes de poder definir qualquer tipo de tratamento para qualquer tipo de transtorno mental, não só da depressão. Então, acho que a primeira coisa a ser considerada seria definir qual tipo de transtorno depressivo estamos falando, de uma pessoa aí específica. Existem mais ou menos aí uns 8 tipos de transtornos depressivos, mais os especificadores, como por exemplo, se é leve, se é grave, se é moderado, se tem características psicóticas ou não, e tá tudo aqui, nesse manual diagnóstico, de transtornos mentais, que tem que ser utilizado por qualquer psicólogo, tá? Então, alguns psiquiatras também podem usar, mas a maioria dos psiquiatras, e também médicos utilizam o CID-10, que seria um manual também, mas que tem uma codificação internacional para as doenças, e também transtornos mentais. Então é muito importante poder definir certinho, qual que é o tipo de transtorno, quais os especificadores também, e isso, novamente, só um psicólogo ou um psiquiatra que podem fazer. Então, após definir qual tipo de transtorno depressivo estamos falando, o profissional vai avaliar qual é a intensidade desse transtorno, se é leve, se é moderado ou se é grave. Se for leve ou moderado, apenas a psicoterapia com TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é a linha que eu trabalho, já tem um ótimo prognóstico, ou seja, tem ótimas chances de melhoras. Inclusive, é equivalente, tem uma mesma eficácia do que o tratamento com medicação, Então, a pessoa que tem um transtorno depressivo leve ou moderado, se ela fizer apenas psicoterapia em TCC, tem a mesma eficácia do que se ela fizesse apenas uso de medicamentos. E se a intensidade for grave, é preciso fazer um tratamento combinado, ou seja, de psicoterapia em TCC mais a medicação, que só pode ser receitada por um psiquiatra, que é um médico. Então, como que essa intensidade ela é definida? Então, primeiro, depois de fazer o diagnóstico e definir qual que é o transtorno depressivo, se faz uma avaliação dos sintomas característicos desse transtorno e vem, quais são os sintomas, quantos desses sintomas a pessoa tem, e também o quanto que esses sintomas que a pessoa apresenta dificultam e atrapalham a vida da pessoa, o quanto que esses sintomas, eles realmente impedem, inclusive, a pessoa de fazer as atividades mais corriqueiras, do dia a dia e também as mais complexas. Outra consideração bem importante relacionada ao tratamento de um transtorno depressivo tem a ver com o tempo que se leva para fazer efeito, tá? Mas, primeiramente, isso vai depender do quê? Do tipo de transtorno depressivo, também da intensidade, se é leve, grave ou moderado, e também vai depender muito da pessoa, É algo muito individual. Falando especificamente da psicoterapia, além do que eu já falei, anteriormente, do tipo de transtorno, da intensidade também da pessoa, vai depender muito da adesão dela ao tratamento, ou seja, o quanto que ela vai fazer realmente as atividades e os exercícios propostos em psicoterapia, em sessão, e também fora, que é muito importante, que antigamente a gente chamava de tarefa de casa, hoje é chamado de plano de ação. Então, o plano de ação, ele é uma parte muito importante da psicoterapia, porque é onde ela vai aplicar tudo que ela vem aprendendo em sessão, fora da sessão, ou seja, na maior parte do tempo da vida dela. Então, definido por alguns profissionais, o tempo médio que se leva para haver uma melhora desde o início, do tratamento em psicoterapia, em TCC, seria de 3 a 4 meses, mais ou menos. Isso considerando, como eu falei, aquilo de colocar em prática na vida o que a pessoa aprende na sessão, em psicoterapia. É realmente ela levar a sério a questão dos planos de ação. Muito importante. E por quê? Porque o objetivo da TCC não é que a pessoa fique a vida inteira dependente do psicólogo,
mas que ela realmente consiga, né, se desenvolver enquanto autoterapia, né, que ela consiga realmente ser o próprio terapeuta, para que ela não dependa, né, da psicoterapia para a vida inteira. Então, que ela consiga realmente colocar em prática o que ela aprende, e isso para que a pessoa mantenha, né, a prática de habilidades que ela aprende sempre, né, ou seja, isso está diretamente ligado também com o tempo, né, o quanto que vai fazer efeito aí o tratamento. Então, ela precisa manter essas habilidades para que ela se mantenha bem. E agora falando dos medicamentos, né, dos antidepressivos, que lembrando de novo, só podem ser receitados por um psiquiatra, psicólogos não podem receitar medicação. Então, falando dos medicamentos, né, primeiro também precisa haver uma adesão, né, da medicação, da pessoa realmente se comprometer a tomar o remédio certinho. Mas antes disso, né, preciso primeiro acertar o antidepressivo, qual que vai ser o antidepressivo e também, né, a dosagem correta, porque às vezes, né, a pessoa, na verdade, sempre se começa com uma dosagem bem baixa, depois vai aumentando até acertar uma que realmente faça efeito. Então, segundo psiquiatras, né, leva mais ou menos de 4 a 6 semanas para começar a melhorar a partir, né, do início do tratamento com o remédio. Leva mais ou menos 4 meses para que tenha, né, para que exista uma melhora efetiva, né? Realmente a pessoa está bem melhor desde o início do tratamento, então leva mais ou menos 4 meses. E após, né, atingir essa melhora efetiva, a pessoa precisa se manter na medicação, né, no mesmo remédio, com a mesma dosagem, por mais ou menos aí de 6 meses a 1 ano. Né? Então, eu não posso, depois que eu atingir essa melhora efetiva, né, que levou mais ou menos 4 meses, né, eu não posso parar de tomar. Eu tenho que manter tomando esse remédio entre 6 meses e 1 ano. Bom, outra consideração muito importante, né, a ser levada é realmente a questão dos efeitos colaterais, né? E se tratando dos medicamentos, todos os antidepressivos vão ter efeitos colaterais, né? Mas cada antidepressivo tem efeitos colaterais diferentes, então você precisa avaliar com seu médico, né, o que você está disposta a aceitar, né, para ter como efeito colateral, né? Pode estar relacionados à questão de sono, de apetite, né, de peso, consequentemente, também a questões sexuais, né? Então, é preciso você avaliar junto com seu psiquiatra, né, o que você está disposta a realmente aceitar como efeito colateral. E em se tratando de TCC, né, em psicoterapia, não tem efeito colateral nenhum. Mais uma consideração bem importante de se fazer é a questão da prevenção à recaída. Isso porque o transtorno depressivo ele tem uma forte tendência a voltar. Estima-se aí que ele tem uns 5 ciclos aí por vida de uma pessoa, né? Ou seja, ele vai e volta 5 vezes na vida de uma pessoa. E foi comprovado cientificamente, né, com vários estudos, que no caso de prevenção à recaída, o tratamento, né, em TCC, né, psicoterápico, ele realmente tem um efeito mais positivo, né, e maior do que somente a medicação. E aí, a partir dessa consideração aqui, a gente pode entrar numa questão que muitas pessoas não sabem, né, e algumas que sabem podem não gostar muito, mas é uma verdade. Que quando nós falamos de transtornos mentais, não existe cura, a gente não fala em cura, mas a gente fala em tratamento e controle. Calma que eu já vou explicar o porquê. A palavra, né, o termo cura vem da medicina, ou seja, patologias orgânicas. Então, o que isso quer dizer, né? Então, quer dizer que quando existe uma doença, é feito um diagnóstico e um tratamento em cima daquele diagnóstico. Então, há a cura, né? Há a remissão daqueles sintomas e daquela doença e a pessoa está curada daquilo, ela não tem mais, né, aquele problema, aquela doença. Como, por exemplo, no caso de uma bactéria, né? A pessoa é diagnosticada com uma bactéria ali, então é receitado um antibiótico que vai matar justamente aquela bactéria, né, que causou aquela doença naquela pessoa. E quando ela faz o tratamento certinho, né, com antibiótico, aquela bactéria é morta e a pessoa está curada daquela bactéria em específico, daquela doença. E por que a gente não pode aplicar esse termo cura dentro, né, dos transtornos mentais? Então, um dos motivos seria que a gente não consegue encontrar qual que é o causador específico, né, daquela doença mental, daquela depressão, por exemplo, porque não existe. Lembra que eu falei no último vídeo, né, sobre as principais causas da depressão? Né, os transtornos mentais, inclusive a depressão, são sempre multifatoriais, ou seja, é um combinado de fatores
que na interação ali entre eles acabam gerando, né, como consequência, um transtorno mental específico, né? Agora a gente tá falando aqui da depressão. Então, quais seriam esses fatores, né? São os fatores genéticos, ambientais, também os fatores biológicos e também, né, as experiências de vida que nós temos, né, lá no passado, também todas as informações que a gente recebe, vai introjetando. Então, tudo isso é que acaba gerando um transtorno mental, uma depressão, por exemplo. Como é que você vai curar? Como é que você vai curar, por exemplo, a sua predisposição genética à depressão? Não tenho, né, como mudar a minha predisposição genética, não tenho também como apagar o meu passado, as minhas experiências ruins. Então percebam como é bem diferente, né, de patologias orgânicas. Então falando sobre tratamento e controle, né, o tratamento, quando eu conheço ele, né, e faço a adesão certinha, independente de ser apenas psicoterapia ou ser, né, combinado junto com medicação, vai acontecer então a remissão do quadro depressivo e também dos sintomas. E a questão do controle, né, existem as técnicas e atividades e muitas coisas, né, dentro do TCC que vão garantir, né, que o quadro fique controlado. E aí que entra também a questão, né, como eu estava falando antes, da prevenção à recaída. Por isso que estudos confirmaram, né, que a pessoa que mantém, mesmo que seja somente a psicoterapia, tem um ganho muito maior, né, para a prevenção à recaída do que a pessoa ficasse somente, né, com medicamento. Porque justamente, né, como o objetivo da TCC é que a pessoa se torne o seu próprio terapeuta no futuro, ela vai adquirir, né, durante a psicoterapia, as ferramentas necessárias para ser o seu próprio terapeuta, né? Então ela já vai saber como agir quando esses sintomas, quando esse quadro depressivo voltar. Então ela já vai estar preparada, né, para poder realmente passar por mais uma dificuldade aí relacionada à depressão. Bom, agora eu vou falar sobre os tratamentos em si. Vou começar com a psicoterapia. Dentro da psicologia existem várias linhas teóricas que é o que guia, né, o trabalho dos profissionais, dos psicólogos para atender os seus pacientes. Mas a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é a linha que eu trabalho, é a única com evidências científicas, tá, que comprovam a sua eficácia para o tratamento de transtornos mentais, inclusive da depressão. E a TCC, né, a psicoterapia, ela é indicada para casos leves, moderados e graves. Agora, o tratamento medicamentoso é feito com antidepressivos que vão agir nos neurotransmissores ali no nosso cérebro, que de uma maneira bem resumida a gente pode dizer que estão desregulados, e os antidepressivos vão trabalhar justamente nisso. Então, principalmente no caso aí de depressão mais grave, é importante que você passe, né, com um psiquiatra para que ele possa acertar a sua medicação. E também sempre manter aí o combinado de tratamentos, né, com os antidepressivos, mais a psicoterapia em TCC. Um outro tratamento eficaz, comprovado cientificamente, é a terapia eletroconvulsiva ou ECT. Existe um certo estigma e também um preconceito em cima dela pela maneira que ela era aplicada antigamente, né? Hoje ela é muito mais segura e eficaz, que realmente são pequenas correntes elétricas que passam pelo cérebro e que vão alterar a química cerebral com o objetivo, né, de reverter alguns sintomas de algumas doenças mentais, inclusive da depressão. Porém, essa terapia ela só é usada em casos extremos, né? Ou seja, de uma depressão muito grave, em que o tratamento, tanto com antidepressivos quanto com a psicoterapia, os dois combinados, não fez efeito, não surtiu efeito, né? Também em caso de esquizofrenia ou de retardo. Então, é bem específico mesmo esse tipo de tratamento. Bom, então era isso. Eu quis trazer para vocês justamente, né, os tratamentos que são comprovados cientificamente, né, a sua eficácia. E não os tratamentos alternativos que não têm comprovação nenhuma e que podem, inclusive, muitas vezes prejudicar, né, piorar um transtorno mental. Né? Da mesma maneira, né, que a medicina, né, as patologias orgânicas utilizam da ciência, né, para o tratamento e para a saúde das pessoas, a psicologia também. E se você gostou, deixa um like aqui que me ajuda bastante. Também se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos, tá? E me segue também lá nas redes sociais, vou deixar todos os links aqui embaixo, tá bom? Um beijo e até mais!